Amen. Amém. Nós estamos olhando o tempo de angústia de Jacó. E agora temos vários tipos de diferentes histórias para descrever sobre isso. Acho que temos já 8 histórias no mínimo, mas pode ser 9, dependendo como você conta. História de Jacó, Elias, Jó. História de Israel moderno. Então, a história da morte do primogênito. E a história da apostasia de Davi, quando ele numera as pessoas. A história de Cristo e os 40 dias da tentação. E o treinamento dos discípulos os 40 dias depois da cruz. E a razão do porquê a gente pode ter 9 histórias é porque durante esses 40 dias, Deus também está fazendo uma outra história. Cristo está fazendo uma outra história. Quando você passa por essas histórias, precisamos ter cuidado em como abordamos elas. Algumas dessas histórias a gente teve que ir diretamente para a Bíblia para ver que estávamos falando sobre o tempo de angústia. Qual é um exemplo dessas histórias aqui que a gente fez isso? Vamos fazer uma fácil aqui. Elias. Na história de Elias, a gente vê as características sobre a angústia, as tribulações que ele passa. Quando você vai à história de Jeremias, ela pega emprestado algumas coisas sobre a história de Jacó. Isso também é uma história tirada da Bíblia. Na verdade, todas essas daqui que estamos contando, eu acho que a gente não colocou Jeremias nessa lista. Então, eu vou chamar disso daqui de Israel Antigo. Isso daqui é o cativeiro babilônico. Então, isso são 9 e 10 histórias, né? 9 ou 10. E se você fala sobre esse cativeiro babilônico, então o que você pode fazer com isso? Você também pode pegar o cativeiro egíptico,
E você pode ver a atividade de Roma, que talvez não seja tão fácil de fazer. Você pode sair de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Mas você não vai ter todos esses cativeiros. O problema com alguma dessas histórias... Qual é? Qual é o problema que temos com essas histórias? Alguém falou alguma coisa e ele falou, isso daí não é um problema, isso aí é uma vantagem. É uma vantagem que você tem várias histórias diferentes, que aí você consegue fazer uma imagem mais completa. O fato de que essas experiências, essas histórias aqui contradizem uma outra, eu não acho que isso atrapalha em nada. Não é um problema. Vamos para uma citação de Espírito de Profecia. Vamos para o grande conflito. Na verdade, antes de ir para a citação de grande conflito, vamos para outra. Signs of the Times, que é em inglês. 31 de agosto. 13 de agosto. 1894. Parágrafo 7. Yeah. 13 de agosto. Parágrafo 7. Yeah, he who is truly. It's not available in German. No. So I'm going to read it fully in the English and then we'll paraphrase in the German. Eu vou ler no inglês e depois vamos parafrasear para o alemão. Actually, what we'll do is we've got a German translation. Estamos conseguindo. He who is Estamos vendo se a tradução tá boa de alemão. regenerated hates sin. Aquele que está verdadeiramente arrependido, aquele que se regenera, odeia o pecado. Wer sich erneuert, hasst die Sünde. All manner of selfishness is distressing to him. Todo tipo de egoísmo é angustiante para ele. Indifference to God on the part of those around him grieves him. A indiferença a Deus por parte dos que o rodeiam o aflige. Gegenüber Gott seitens der Menschen ihn herum betrübt ihn. He is not led to exalt self in the performance of his duty, but abhors self. Ele não é levado a exaltar a si mesmo no cumprimento de seu dever, mas abomina a si mesmo. Verabscheut sich selbst. So if we stop there, Wenn wir jetzt Então, hier se paramos aí, anhalten, as it is, this is just a really nice quote. also wir até aqui, essa citação é uma citação muito boa. It tells you a number of things. es Te ensina várias coisas. The first sentence
Der erste A Satz primeira frase I would suggest is a repeat and enlarge three times. würde eu ich vou te vorschlagen, sugerir dass que é du uma repetir e ampliar 3 vezes. oder dreimal. Describes the same experience in Er three different Descreve a mesma beschreibt das experiência gleiche de 3 Erfahrung formas in drei diferentes. verschiedenen Art und Weisen. Can we see that? A gente pode ver isso? Repentance, Reumütig, Arrependimento, generation, regenera Erneuerung. Ja. and hatred of sin. Und dass man e die Sünde odeia o hasst. pecado. So if you are truly repentant, Also, wenn du wirklich Então, se você reumütig está bist, verdadeiramente bereust, arrependido, you would be regenerated dann würdest você du vai se erneuert werden regenerar and you would hate sin. und du würdest die e Sünde você vai hassen. odiar o pecado. Yes, I hope that the repentance and the sin are easy to see. Ich hoffe, dass Eu das espero que o Reumütig arrependimento e o zu pecado sein sejam und fáceis de ver. die Sünde, dass das eindeutig ist zu sehen. What does regeneration mean? Was bedeutet O denn que regenerar Erneuerung? significa? Restoration? Restauração? When you regenerate. Wiedergeboren? Oder was bedeutet wiedergeboren zu sein? Born again. Nascer de How novo? do you get born again from regenerate? Como que você nasce de novo ao se regenerar? German said, okay. Okay, so it's just straight from the German. Então, vou olhar aqui diretamente do alemão. So, if you regenerate, it's got a prefix before it, obviously, re. Also, Então, quando wenn du você se das regenera, tem esse prefixo aqui, re, Which means to do again. Wenn ich jetzt das Wort erneuern anschaue, da gibt es so eine Vorsilbe im Englischen, Which means to do again. welches que significa fazer de novo, And generate und e gerar, zweite Teil, generar, dieser zweite Teil von diesem Wort means what? bedeutet significa o quê? Produce power, Kraft, Produzir herstellen, poder, develop, entwickeln, desenvolver, to grow. zu wachsen. crescer. Can have also the context of life. Es kann auch Pode também ter o den Kontext contexto des de Lebens haben. vida. So when you generate new tissue, Also wenn du Então, eine- quando você gera novos tecidos, it has this idea of regrowing or growing something that was lost. dann, tem essa ideia de crescer de novo, crescer algo que já havia sido perdido, quando você regenera o tecido. So to regenerate has this idea of regrowing or replacing something that is lost. also wie das zu Então, erneuern ist, regenerar tem essa ideia de crescer de novo, ou ganhar algo que já havia sido perdido. Crescer algo que havia sido perdido. Also wenn man das Gewebe erneuern will. And in the German it simply means Und im Deutschen bedeutet es E no ganz alemão einfach, significa born again, you said? nascer de novo, você falou? wiedergeboren, das ist nicht das Einzige, aber es heißt eigentlich wiedergeboren. So the word comes up let me see how many times it comes up. Lass mich nachschauen, wie viel das Wort aufkommt. I think it's twice in the Bible. Es ist zweimal in der Tem Bibel. 2 vezes na Bíblia, Die King na King Bibel. James. Matthew 19:28, Matthäus 19, 28 Mateus 19, 28 Titus e 3:5. und Titus 3. Titus 3, 5. Matthew 19. Mateus 19, Regenerate. a palavra regenerar, word itself is regenerar, regeneration. Also ich suche regeneração. nach dem Wort Erneuerung, also im Englischen Regeneration. So you can either put regenerate, partial match, or put the word in regeneration. Also Você man pode kann procurar a entweder- palavra man kann dieses Wort regeneração. eingeben und dann schauen, wie viele Mal es aufkommt.
find that? Podemos achar isso? Matthew 19:28. Jesus said, Mateus 19:28. 3:5 first. Also Titus Vou fazer Tito 3:5 primeiro, na verdade. What have you typed in? You have to take the E out. Yeah. He saved us because, not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Tito 3:5. Não pelas obras de justiça Of regeneration. que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Da hat uns nicht der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O que é a lavagem da regeneração e da renovação? So it alludes to baptism, but it's not just baptism that simplistically. Então, tem uma alusão ao batismo, mas não é o batismo de forma tão simples assim. It says by the washing of regeneration. Es sagt Fala pela lavagem da regeneração. When you talk about, often we use washing in reference to baptism. es sagt Então, quando você fala lavagem e faz uma referência ao batismo, Bad bei der Taufe, Why do we connect washing with baptism? wieso tun por que wir a gente das conecta Waschen lavagem com oder das batismo? Bad mit Taufe verbinden? Weil wir sagen, dass dort unsere Sünden weggewaschen werden. So when you wash, you are made clean again. Also wenn du Então, quando gewaschen você wirst, lava, wirst du você se wieder torna rein. limpo de novo. Whatever was dirty is removed. Was auch immer O que dreckig quer que war, estava das wird sujo weggewaschen. foi removido. So in this verse, the washing is bathing. Also in diesem Vers ist dieses Então, Waschen essa ein lavagem Bad. aqui nesse verso foi tomou um- With baptism. Deshalb neigen wir dazu, Por isso que a das gente mit der conectou Taufe com o zu batismo. verbinden. So the reason why we would connect it to baptism Der Grund, Então, a warum wir razão das pelo mit qual a der gente Taufe conecta isso verbinden, com o batismo is not because the event happens then, but because it's a symbol. ist nicht, weil não dieses porque o evento Ereignis acontece aí, passiert, mas sondern porque é weil um es ein símbolo. Symbol dafür ist. Baptism itself, the ceremony or the ordinance, becomes a symbol of an experience that a person goes through. Dass die A Taufe cerimônia do selber batismo se eine torna um Erfahrung símbolo für sobre a einen experiência pela qual a pessoa passa. In this verse, Und in diesem Vers E nesse verso, 38:24, ist die regeneração tem, Erneuerung, tem o número da palavra 38, 24 38, 28. it means reproduction, und es Isso bedeutet significa reprodução, Wiederherstellung, renewal, renovar, machen, recreation, recriar Wiederherstellung new birth. und ein e neues novo nascimento. So it can have this. It obviously means new birth because it means you're born again. Es heißt nicht Claro que neues significa Geburt, esse weil novo es nascimento, que dann significa que você nasceu de novo. Or reproduction when you have a child. oder wenn Ou man etwas reproduzir, que é quando wiederherstellt, você zum tem uma Beispiel, criança, ein Kind. um filho. And comes from another word. Es kommt Vem aus de uma einem outra anderen palavra. Wort. What's the Hebrew coding for the word that it comes from? Qual é o código em hebreu da palavra que ela vem originalmente? Der hebräische Code von diesem Wort, woher es abstammt. So it's a compound word, Also es ist ein Então, uma palavra zusammengesetztes Wort compilada. and the two words are again
Und die zwei Wörter E as sind duas palavras são de novo, welches das que é esse re, né, de regenerar, and e original source, und die e originar, causa, Quelle, which means go back to the beginning. welches que bedeutet, significa ir de volta para o início. So when you put the source or the origin and it says again, wenn man E quando die, você vê essa Quelle causa, oder essa das fonte, e você fala de ursprüngliche novo, nochmal heißt, you can see why it has this idea of being born again. dann kann man então sehen, você wieso vê das por que tem essa Idee ideia de hat, dass nascer er de novo. wiedergeboren ist. Okay, and the other one we looked at was Matthew 19:28. Und die E o outro que a gente viu foi Mateus Mateus 19, 28. 19, Vers 28. Same word. Das gleiche É a Wort. mesma palavra. I say unto you that ye which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, he also shall sit upon 12 thrones. Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28. Auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. So what's the regeneration here that it's referring to? It says in the regeneration. Então, o que regeneração significa aqui? É o que se refere? The word itself would mean restoration anyway. Das Wort selber A palavra por si só significa restauração. What is the regeneration that's being referred to here? Mas o que se refere aqui? In Titus it means to be born again. in Titus Em bedeutet Tito significava nascer de novo. ist es, wenn wir einen neuen Körper erhalten und zum Himmel gehen. So Então, how does it read in German? Wie liest man das in como é que Deutsch? está no alemão? That's what it says. It says when you're born again. Fala que é quando você nasce de novo? Sir? The rebirth. Yeah. Fala o renascimento. Okay, so I want to suggest Eu quero sugerir that what it's referring to here, Also o ich que se möchte refere vorschlagen, aqui, das, worauf es sich hier bezieht, which is in the regeneration, it's in the new world. wenn é es que uma sagt, es ist ein regeneração neuer é Wort, um novo dann ist es mundo. in einem neuen Wort, It could refer to in a new word. world. In einer neuen Welt. It could refer to the resurrection, Es könnte Pode sich estar fazendo referência à ressurreição, but I think die Auferstehung beziehen. it's in its widest context. It's referring when the old world and all the sin is removed and everything is restored back to its original setting. Hier mas eu bezieht acho que o sich darauf, contexto aqui está dass falando die sobre Welt dann quando wieder o rein mundo ist, velho vai als ser der restaurado e Platz as coisas vão ser feitas de novo. Revised version. Also ich gebe jetzt Eu hier vou dar mal uma eine forma überarbeitete revisada, Version. nova. In the new world, In der No neuen novo Welt, mundo, when Jesus will sit on his throne, quando wenn Jesus sentar no seu trono, sitzen wird, you'll sit on thrones with me. dann werdet vocês ihr vão auf sentar no Thronen trono comigo. sitzen. Another one says, in the future world, Ein anderes sagt, Agora, in der no mundo futuro, when Jesus sits on his throne, you'll sit quando with me. quando wenn Jesus Jesus auf dem Thron sentar sitzt, no wird mir trono, sitzen. vocês vão sentar comigo. Actually, it's talking about the new world. Also ich glaube, Acho que nesse contexto está falando sobre esse novo mundo. Redet es über die neue Welt. Not just baptism Nicht Não nur Não só die batismo, Taufe, or when you're resurrected. I think it's a bit ou oder wenn du wieder quando você é auferstehst, dann quando ist tem a es, ressurreição. Eu acho que é etwas mais que isso. anderes. back to our quote. Zurück Voltando para a nossa zum citação. The time, August 13th, Signs of Times. 1994. Signs of the Times, 13. É, August 13 1894. 13 de agosto de 1894, parágrafo 7. Who is
regenerated or been brought back to life, Also Aquele que é verdadeiramente arrependido é aquele que se regenera, ou seja, volta à vida, they will volta a hate viver. sin. sie werden Odeia o Sünde pecado. What is sin hassen. O Was que é ist Sünde? pecado? in the definition, in the passage itself? Sorry. In der Na definição da própria also in passagem dem aqui. Abschnitt selber. All manner of selfishness is distressing to him. Alle Arten von Egoismus oder Todo Selbstsucht tipo de egoísmo é angustiante para ele. Sin is going to be defined as selfishness. also die Sünde Então, o pecado vai ser definido aqui como egoísmo. beschrieben. And then selfishness is going to be defined as Und dann wird die E egoísmo vai ser definido como? next sentence. Nächster Satz. A próxima frase. To God on the part of those around him grieves him. A indiferença a Deus por parte dos que o rodeiam o aflige. Seitens der Menschen ihn betrübt ihn. So you go from repentance to regeneration to sin. Also es geht Então você vai de arrependimento para regeneração, a regenerar e para pecado, Sin is. dann definiert e es, define o que é pecado. Sin Sünde is selfish. Pecado ist die é egoísmo And selfishness und die Selbstsucht e egoísmo is being indifferent to God. ist, dass man é ser indiferente a Deus. What does it mean if you're indifferent? O que significa ser indiferente? Don't care. Du kümmerst Você dich não se importa? Everybody okay with that definition? Tá todo mundo aqui de acordo com essa definição? Lack of interest, lack of Falta de interesse, lack of falta de, sympathy. man interessiert falta de interesse, falta de preocupação, falta de empatia. keine Sympathie. Not important. Das ist nicht Não é importante. That's how she's defining this. She's doing that for us. We're not assuming that. A própria Ellen White está assumindo isso aí. Also que a es irmã hat tá gesagt, falando. dass es eigentlich A normal gente ist, não está weil assumindo wir isso. dürfen ja alles hingeben für unser Leben und dann ist es das Gleiche mit Gott, oder? Die Selbstsucht macht es, dass dass zuerst ich bin und dann die anderen. All you did was just repeat what the passage says. Also du hast Tudo eigentlich que a gente das fez gesagt, até agora was foi die repetir o que a Passage passagem falou. sagte. So indifference means no concern about what God wants. Also Então, Gleichgültigkeit indiferença é não ter preocupação sobre o que Deus was quer. Gott macht oder was Gott will. What does God want Was will Gott O que denn? Deus quer? when it says you don't have a concern of what He wants? Indifference to God. Quando a Was gente fala will que Gott a denn? gente não se preocupa com o que Ele quer, a gente é indiferente a Deus. Dass wir So He wants He wants us to follow the 6 commandments, and you're inferring not the 4. Also möchte, dass wir Então, die Ele quer que a sechs gente Gebote siga os seis, einhalten. como, os 6 mandamentos e não os 4? Most people, when they read this, they would read indifference to God means following the 4. Und ich glaube, Acho dass que muitas die pessoas, meisten quando lessem isso, iam damit, pensar que a indiferença a Deus é não seguir os 4 mandamentos. die 4 Gebote einhaltet und nicht die 6. And I think it's referring to the 6. Und ich denke, Mas eu acho que está referindo aos 6 mandamentos. He who is not led to exalt self in the performance of his duties, but abhors self. Sorry, he is not led to exalt self in the performance of his duty, but he abhors self. Estamos continuando a citação. Ele não é levado a exaltar a si mesmo no cumprimento de seu dever, mas abomina a si mesmo. selbst. When he does any work, Wenn ein Quando ele Werk faz qualquer trabalho, he doesn't basically show off. There's no showing off. ele não fica se mostrando, se achando, selbst se darstellen. aparecendo. Now she quotes a Bible verse.
Jetzt zitiert sie Agora ela vai dieselbe citar um verso bíblico. Ich Eu me verabscheue abomino. Found where? welches Que é encontrado aonde? Onde está esse verso? Sounds like Job. Parece com Jó. Was ist das? Ah, Hiob. Yeah, she's finding it. She Yeah. can find it on her computer. That's what she was waiting. 42, sorry. So we're in Job 42, verse 6. Also wir sind in Jó Hiob 42, 42, verso Vers 6. He says, "Wherefore I abhor myself and repent in dust and ashes." Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. So here Então aqui, she's defining what it means ela está definindo o que significa self não se exaltar a si mesmo Definieren, was es bedeutet, sich nicht selber zu erhöhen in all your activities, the things that you do. in all den Sachen. e em todas as atividades que você faz. This is the language of the godly of all ages. Ela fala, essa daqui é a linguagem do povo de Deus em todas as línguas. If you're godly, which means if you love God or serve Him, Se você é de Deus, o ama e o serve, which means you're not indifferent to Him, o que significa que você não é indiferente a Ele, this is the language you will use. essa é a linguagem que você vai usar. Everyone would use this language. Todo mundo vai usar essa linguagem. Those who had a clear view of the purity and holiness of Christ. Aqueles que tiverem uma visão clara de pureza e da santidade de Cristo. Essa é a citação Eine de klare Levante. Vorstellung von der Reinheit und Heiligkeit Christi hatten. What is this clear view of Christ's purity and holiness? Was ist diese O que é klare essa visão Vorstellung clara von da der pureza e da Reinheit und santidade de Heiligkeit Cristo? von Christi? Where'd you get that view from? Von wo bekommt De onde você consegue essa visão? Clear view of Christ's purity. Where do you see that? Onde você consegue, onde você encontra essa visão clara e pura de Deus? In sanctuary, im Heiligtum, No santuário, in der Marais-Vision, in the Mare vision, na visão maré, in der Marais-Vision, in the time of trouble. in der Zeit der no tempo de Trübsal. angústia. How do you know it's Christ? In the time of Como trouble, você sabe? Wie weiß man, dass es Como você Christus sabe? ist? purity. In der Como você Zeit sabe der que é o Trübsal, tempo de wenn man angústia de seine Cristo Heiligkeit para ver a und pureza Reinheit dele? Die Jünger haben ein klareres Verständnis von Christi in dieser Zeit So the bekommen. disciples have been with Christ. Also Então os die Jünger discípulos waren estão mit com Christus Cristo zusammen. It says people of all ages. Und es sagt, dass e fala o Leute von povo allen de Altern todas zusammen as waren. idades e gerações. Doesn't mean all age, it means of all different generations. Das bedeutet Significa nicht de nur todas gleich as Alter, diferentes sondern gerações. verschiedenen Generationen auch. So where did they see the purity and holiness of Christ? Wo haben Sie Como dann que eles die viram a pureza e a Heiligkeit, die Reinheit santidade de von Cristo? Christi gesehen? In themselves? In sich selber? Neles mesmos? So you said that they see how his kingdom operates. Also, du hast Então você gesagt, está falando que eles estão vendo como o reino opera. Where do they see that? wo haben Sie das Onde eles gesehen? veem isso? So you've given an example of the timeline of Christ, Also, du hast Então jetzt você ein está dando um Beispiel exemplo sobre gegeben a der linha do Zeit tempo de Cristo, Christi, but it says all ages. aber es sagt hier mas alle aqui está falando todas as eras, People who are thousands of years before any of this has happened, and thousands todos of os years tempos. after this has happened. Also du hast hier Leute, Então você tem pessoas de anos, muitos anos antes e muitos anos depois de quando isso, a história de Cristo aconteceu. So if you're going to mark Christ Also wenn du hier Então se Christus você quer marcar markieren Cristo willst and you're
say all of us have a clear view because we have the Bible. Und du sagst, E você jetzt, quer falar, weil todos nós wir temos uma alle clara eine visão porque a klare gente tem a Ansicht, weil wir Bíblia. die Bibel hatten. What about all the people for the first 4,000 years Was ist, who have never E as pessoas? was ist denn E as mit pessoas den dos Menschen, primeiros die 4.000 anos que 4000 nunca viram Jahre a vor Cristo? Christus waren und die Christus nie erlebt haben? where do they get their clear view of him? Von wo haben sie De onde eles klare conseguiram a Ansicht? clara visão de Cristo? In the So when you see a flower, you see the purity of Christ. Also wenn du eine Então, Blume quando você siehst, vira dann uma siehst flor, du você die, vê a pureza de Cristo. Heiligkeit und Reinheit von Christi. So I'm asking you, is that what you think this is referring to? When you see a plant or an animal, you see the purity and holiness of Christ by seeing that. Also wenn du eine Então, eu te Pflanze pergunto, quando siehst, você vê uma planta, um animal, você vê a pureza de Cristo ali? Reinheit und die Heiligkeit, die du in Christus wiedergespiegelt siehst. Nicht so weit wie mit Menschen, aber bis zu einem gewissen Grade kannst du das sehen. So you see the relationships as you deal with your neighbor. Also du siehst Então, die os relacionamentos que você tem com o seu vizinho. So you have to see when you look at someone, Also du musst auch Então, sehen, quando wenn você du olha para jemanden alguém, anschaust, you see how pure and holy they are. dann siehst du, você vê wie quão rein und puro heilig e santo eles são. They had a clear view of the purity of Christ's holiness. Denn es sagt, dass sie Mas eine aqui fala que eles têm uma klare clara visão Ansicht sobre a haben, pureza e santidade de die Cristo. Reinheit und Heiligkeit von Christi. I'm asking. So they look at themselves and they see how pure Christ is when they see themselves. Also wenn sie sich Então, você está selber falando que betrachten, quando eles dann olham sehen para sie, eles wie mesmos, heilig eles und veem rein essa Christi ist. clareza de Cristo? Eles veem neles mesmos? They actually hate themselves Eigentlich Eles, na hassen verdade, sie se sich odeiam. after the regeneration. nach der Erneuerung. Depois They da don't see regeneração. purity and holiness. Also sie, Eles não veem nenhuma pureza e santidade. sie sehen keine Regeneração, Reinheit und santidade neles Heiligkeit mesmos. nach Depois ihrer da regeneração, eles Erneuerung. não veem. So it can't be themselves. Also es kann Então, não nicht, pode ser es eles können mesmos. nicht die Jünger sein. It might be their neighbor. Es kann sein, dass Pode es ser o seu der vizinho, o seu Nächste ist. próximo. If you get a super nice neighbor, Wenn du wirklich einen Se sehr você tem tollen Nachbarn super vizinho muito legal, um próximo. and why do they hate themselves? hast. Wieso haben E sie por sich que que eles se selber odeiam? gehasst? Why do they abhor themselves? Wieso haben sie Por sich que que eles selber, abominam a si mesmo? was heißt der Wort? Verabscheut. It's not there. Abhor is not. Ja. Not how selfish they were, how selfish they are. Present tense. Also weil sie Não, gerecht eles waren, não eram selbst egoístas no sie passado, heilig eles sind. são egoístas agora, no presente. Wie kann man denn Como sehen, você wie consegue schlecht ver o jemand quão ist? ruim você é? Indem man in den Spiegel schaut, You look at yourself. wenn du dich selber Você olha para betrachtest. você mesmo? Is that what you mean? Ist É das, isso que was você quer es dizer? bedeutet? Was es bedeutet? So, I look at you, Also ich schaue mich, Então, eu olho para você, ich schaue dich jetzt an you're truly repentant, und du bist você sehr está verdadeiramente arrependida, getan. you've been born again, Du wurdest você nasceu de novo, hate sin, du hast, você odeia o pecado, do any selfishness, du bist nicht você não selbst, fez nada egoísta, not indifferent to God. du bist nicht não é selbst- indiferente a Deus. gleichgültig zu Gott. And so when I look at you, I see myself. Also wenn ich dich Então, selber quando eu olho para sehe, você, eu vejo a mim mesmo. mich selber. I think that's what you said. Ich glaub, das É ist isso das, que você was falou? du gesagt hast. To me, the version was even worse. Die A versão da irmã Tarmina, Version von a irmã da Tamina war Tamina noch foi pior, schlimmer, porque denn ela sie fala schaut que o sich selber in o den espelho é ela That's mesma. me. Wenn das ich wäre, Então, se fosse eu, I say, I look pretty good. dann würde ich eu falo, sagen, eu tô muito bem. aus. You have to be seeing something that looks better than you do. Du musst dir Você tem etwas que olhar para anschauen, alguma das coisa que besser parece aussieht, melhor als do que du você bist. aparenta Is estar. this person good? Ist diese Person Essa gut? pessoa aqui, ela é boa? Not good? Não é boa? Is the person good?
A pessoa é boa? Ist diese Essa aqui, Person essa pessoa aqui. There's only one person. It says the he, the him. Só tem uma pessoa, fala Good or bad? Ist diese Person hier in diesem Fala Abschnitt ele, gut oder é, It schlecht? says it's good. Denn eu, Sarah hat gesagt, ela é boa ou não? He's bad. Ele é diese mau? Person ist schlecht. Is this person selfish? Ist diese Essa Person pessoa aqui, ela é egoísta? It says he's not selfish. Es Tá sagt, falando er ist aqui que ele nicht não é selbstlos. egoísta. All manner of selfishness is distressing to him. Alle Que Art und todo Weise tipo de der egoísmo é Selbstlosigkeit, angustiante para ele, tá? É a citação fala. betrübt ihn. Has he repented? Hat er den Buße Será que ele está getan? arrependido? Yes. Ja. Sim. Is he born again? Ist er Ele wiedergeboren? nasceu de novo? Ja. Does he Sim. hate sin? Hasst er Ele Sünde? odeia o pecado? Ja. Sim. Why is he bad? Wieso ist er Então denn por que ele é schlecht? ruim? No, it says he doesn't exalt self. Es sagt auch, er tut Tá sich falando nicht que ele selber não se exaltieren. exalta a si mesmo. Not led to exalt self. Ele não é levado a exaltar a si mesmo, a citação fala. Dann gibt es zwei Gruppen. Es gibt oberflächliche Christen. It talks about a group, it says those around him. Es sagt, da gibt Tá es eine falando de um Gruppe, grupo que fala aqueles ao redor dele. But I asked about him. aber ich habe Mas jetzt, eu pergunto sobre ele. Frage gestellt. Where does it say anywhere that he's bad? Wo sagt es? Na onde que fala aqui que ele é ruim? Not, he has. He's repented. He's born again. Ele se arrependeu, ele nasceu de novo, ele odeia o pecado. Hat schon Buße getan und ist erneuert und er hasst die Sünde. Any kind of selfishness makes him sick. Alle selbst Todo tipo de egoísmo faz ele ficar doente. Are indifferent to God. wenn Menschen im Se tem Gegenteil pessoas indiferentes a Deus, It grieves him. dann tut das ihn ele fica He never angustiado. says all the stuff that I have done, which is, he never exalts all the things that he does. Er tut nie E ele não sich exalta selber in nada Liebe do für que ele die Sachen, fez, die er do que ele macht. faz. When he does things, Wenn er die Sachen Quando ele faz alguma coisa, performance of duty, dann ist a sua die performance de dever, Pflicht, die Erfüllung der cumprimento de Pflicht seu dever, fala a citação, performance, an A or a D. ist seine esse cumprimento dele é nota 10 ou nota 6? eine 1 oder eine 6? 10? Eine 1. Maybe an A star. Vielleicht ein 1. Talvez um super 10, 10 mais. So Tamo this bem com person isso? is perfect. Also diese Essa pessoa aqui, ela é Person ist perfeita, perfekt. But Aber mas his language is, seine Sprache, a sua linguagem, I abhor myself. ich ele fala, verabscheue eu mich abomino a selbst. mim Hate mesmo. myself. Ich hasse mich Eu me selber. odeio. Why? Wieso? Por quê? Because he compares himself to what? Weil er sich selber Porque ele mit se was compara vergleicht. com o He quê? compares himself to Christ. Er vergleicht Ele sich se selber mit compara com Christus. Cristo. Christ isn't even born. Christus ist Mas aber Cristo noch nem nicht tinha geboren. nascido ainda. You've got 4,000 years of history before Christ even comes for him to see Christ. Es sind 4.000 Tem Geschichten, 400 die anos kommen, antes bis de er existir überhaupt Cristo. sehen kann. This is not the Peter who Das ist- abhors himself when he stands with Christ. Das ist nicht Não é Pedro que nasce de novo Petrus, der quando ele se selber encontra com verabscheut Cristo. vor Christus steht. Peter, who is full of selfishness, Petrus ist voller Pedro era Selbstsucht cheio de egoísmo pride. und Stolz. e orgulho. What does he say? Und er sagt, E o was que ele sagt er fala? denn? No, Peter, what does Peter say? Was sagt O Petrus? que Pedro fala? Oh, Peter, no, he doesn't say that. He says to Jesus, leave me. Er sagt zu Ele Jesus, fala para Jesus, me deixa. And he Me grabs hold of his abandona. legs when he does it. E ele segura as pernas dele quando ele faz isso. hält er seine Füße fest. So he's having this experience of self-abhorring. Also man Então ele hat está tendo essa diese experiência de Erfahrung von Selbstverabscheuung, but he's not abominação. godly. aber er ist nicht Mas ele não é de He's Deus. a person when he's doing that. Er ist Ele é uma ein pessoa verlorener, perdida verlorener quando ele Mensch, faz wenn er isso. das tut. Unlike this person. Nicht Diferente dessa pessoa aqui. So where is he seeing clear views of Christ? Ok, então onde ele vê onde ele tem essa visão clara de Cristo?
Não. I'm going to go with Sister Sarah's version. Eu vou usar a versão da irmã Sara. Sarah, He sees it in his neighbors, Ele vê nos seus vizinhos, not just your next door neighbor in the sense that we might think about it, nicht nur não numa forma do seu vizinho, da sua porta, ali do lado da sua porta, neben dir, so wie wir es denken mögen, but in the same place that we see it, aber mas im da forma gleichen como a Ort, gente wo vê wir es sehen. in all of those Bible stories. In all nessas diesen histórias da Bibelgeschichten. Bíblia. When you read those stories and you see these people, Wenn man diese Quando você lê essas Geschichten histórias e über você Menschen vê essas betrachtet, pessoas, that's the reflection of Christ that people are seeing. dann ist esse das der é o Widerspruch reflexo de Deus, de Cristo que as pessoas estão vendo. That's what the priests were supposed to be. É isso que o sacerdote deveria ser. All these famous characters that you read about. All diese Todos esses personagens que você Eigenschaften, die man está liest, lendo, que você conhece. die ganzen bekannten Charaktere oder Personen, die man darüber liest. When you saw how they behave, Wenn man Quando você olha como eles se verhalten haben, compare yourself to them. kann man sich selber mit ihnen comportam, você vai se comparar com Might eles. think that it's a sanctuary vergleichen. Also wir mögen A gente denken, pode dass pensar das que é um ein santuário that we see the purity and holiness of Christ. wo que a wir gente die vê a Heiligkeit pureza e a und santidade de Reinheit Cristo. sehen können. But in this context, Aber in Mas diesem nesse Kontext contexto, hier, I'm not sure how much of the sanctuary we could pick up to do this. bin mir eu não sei como a gente poderia pegar no santuário para ver, enxergar isso aqui. What's the purpose of the sanctuary primarily? denn was ist Porque, denn der primariamente, qual é o Grund propósito do santuário? Path of salvation, der Weg der Erlösung? Um caminho para a salvação. the sin problem. Wie du E como mit você lida com o problema do pecado. dieser Essa pessoa aqui, He's already dealt with the sin problem. hat ele está ja lidando com o problema do pecado, Sündenproblem. somente. Been to the sanctuary and he's on his way home. Ele não estava no santuário, ele estava em direção à casa, estava indo para casa. Nach Hause. There's no sin problem. Es gibt Não tem um kein problema do pecado. I don't think he would have seen the purity and holiness of Christ in the sanctuary service itself that he's just went through. Ich glaube, Então eu não acho que ele veria a pureza, a clareza de Cristo olhando para o santuário. We read a quote Nós lemos uma citação. gelesen. Oh, sorry. Yeah, he could see in the priest. Ja, könnte Sim, mas ele pode ver no sacerdote. Why they dressed in such a fancy way. Por isso que eles se vestiam de uma forma tão arrumada, tão chique. Why the sanctuary itself is built in such a majestic and beautiful fashion. E porque o santuário por si só era construído de uma forma tão majestosa, tão pura e limpa. You can see in the imagery. Então você pode ver através da imagem. She moves on. Mas vamos seguir a citação. Those superficial Christians seek to exalt self by depreciating others. Mas aqueles que são apenas cristãos superficiais procuram exaltar a si mesmo, depreciando os outros. What does the world call this scenario? This relationship, this experience? O que está acontecendo aqui nesse cenário, nessa relação? Ou como que o mundo vê isso? Fake, yes. It says superficial, it's fake. É superficial, é falso. I was thinking Eu estou pensando survival of the fittest. Überleben des Stärkeren. a sobrevivência dos mais fortes. Capitalism, Ich dachte, Capitalismo. evil capitalism. böse Capitalismo malvado. Capitalism, I think, it's the concept of obtaining capital. Capitalismo, eu acho que é a obtenção, é a forma de obter capital. Kapital gewinnt. And capital is what? Und Kapital E capital é o quê? Possessions or property. Besitz oder Eigentum. Possessões ou propriedade. Even in education. Auch in der Mesmo de Erziehung. uma forma educacional. In English, you could say education is great capital. Na verdade, no inglês a gente fala que educação é um capital. Eigentlich Bildung ist. You have something like that, yeah? Habt ihr sowas im Deutschen? So, superficial Christians do what? Então, Also oberflächliche cristãos superficiais fazem o quê? I'll start. Compare Vergleichen. Se comparam. Bible verse. Bibelvers. Um verso bíblico, por favor.
Comparar. vergleichen, comparing themselves among themselves, sie Eles se vergleichen sich mit comparam entre anderen eles Menschen, mesmos. are not wise. E eles não são sábios. weise. Can you find that Bible verse? Pode achar esse verso bíblico, por favor? People who are not wise. No, it's not wise to compare Oh, yeah, yourself to okay, one then another. I get it. Que não é sábio comparar um ao outro. And people who do that are superficial Christians. Und E as Menschen, pessoas die que das fazem isso são cristãos superficiais. And what I want to say was ich sagen E o que eu möchte, quero falar that most of us do this. ist, dass é que a maioria de nós fazemos isso. 2 Corinthians 10:12. 2 Coríntios 10, 12. Let's do it in German. We'll leave it in the English. 2 Corinthians. Yeah? Yeah? 2 Corinthians 10. 2 Coríntios 10, 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. die sich selbst empfehlen. Sie aber, indem sie sich an sich selbst messen und sich mit sich selbst vergleichen, sind unverständig. This day, Dieser Tag Hoje, what you did yesterday, a gente vai checar o que a gente falou ontem think how many times e pense quantas vezes you compared yourself você se comparou, in our small family. até mesmo dentro da nossa família. nur schon in unserer kleinen Familie hier miteinander verglichen habt. You may not have said something, Du hast Talvez você não tenha falado nada, just a thought, aber nur mas schon só de ein pensar. Gedanke, how you compared your response to someone else's. wie du Como die você Antwort compara as suas respostas com as de outros. gegeben hast. And if you thought, this person's not good, Und E wenn se du você gedacht pensa, hast, essa pessoa não é boa, nicht gut, often it's compared to me. dann ist es geralmente é oft porque tá vergleichen comparando a mim. mit mir selber. And I think too many of us, too often, fall on this issue. Und ich Eu denke, acho que dass muitos de nós muitas vezes caem nesse problema. alle reinfallen. The clearer the views of the character of Christ, E a clara visão do caráter de Cristo, will be our views of self. Je a klarer clara die visão Absichten de und Charakter Cristo Christi sind, desto é o tiefer quanto ist mais unsere humilde será a nossa visão de si mesmo em estar continuando a situação. Is this person, by the way, better than everyone else? Será que essa pessoa aqui ela é melhor do que as outras, todos os outros? No, just factually. Also einfach die Tatsache. De forma factual. Yes, Ja, this person, look at him. Sim, olha essa pessoa. Regenerated, hates sin. schau Olha essa dir pessoa, ele an, odeia o pecado. sich erneuern lassen und hasst Sünde. He's better than everyone around him. Ele é melhor do que todo mundo em volta dele. Jede um ihn herum. Doesn't do anything wrong. Macht Ele não tá fazendo nada errado. Why does he have all this, we'll call it a guilt trip. Wieso hat Por que ele tem toda essa culpa nele? Schuldgefühle? Why is he always feeling bad if he's so good? Wieso Por fühlt que ele está sempre se sentindo tão mal se ele é tão bom? Because he is better than everyone else. denn ist Porque ja ele é nicht melhor do wie que jede andere qualquer, todas as Person. outras pessoas. Why does he feel so bad? Wieso É fühlt por isso que ele se sich sente tão schlecht? mal. So that's true. As soon as he says I'm good, you fall. Also so schnell er sagt, Ele tá falando, eu sou bom. sobald er sagt, er ist besser, dann fällt er. By the way, that's like quantum mechanics. Physics. Das Isso é física, conta mecânica. Find the little call it electron or something. When you try to find a little particle, Quando você tenta encontrar uma pequena partícula, it moves. It's not there. ela vai e se move, ela não está mais lá. Quantum physics. Also Quanten Física quântica. Okay, forget that. It didn't work too well. Esquece Going isso, back tudo to bem. quantum mechanics, when you look for the thing, it's not there. Quando você vai e olha alguma coisa, ela não está mais lá. schaust du dir das Ding an, aber es ist nicht da. Weil es schon wieder weg ist. We'll do an easier one. Wir machen Vou tentar pegar um exemplo fácil. Like a mirage. É como uma miragem. It's French. You know French. You're gonna. I bet you're gonna say mirage with an accent, and you say, "Oh yeah." Illusion Also Illusion. É como uma ilusão. is. You wouldn't say illusion would be lots of things, wouldn't it? A mirage
Uma miragem is when you're driving somewhere and you see a road in front of you. é quando você está dirigindo para algum lugar e aí você vê aí na sua frente. Is it? Okay, so a mirage, Então, Also uma etwas miragem, moderner. you see water in front of you. Man sieht você Wasser vê vor água na sich. sua frente. And when you get there, Und wenn du E aí, dorthin quando você kommst, chega lá, gone. dann não tá lá mais. Okay, so I'm saying this person is better than everyone else. also Eu tô falando que essa pessoa aqui ela é melhor que todos os outros. But as soon as they think that, then they wouldn't be. Like you said, that's what you said. Mas a partir do momento que ele pensa que ele é isso, ele não vai ser melhor do que todo mundo. Foi isso que você falou. They are doing O que eu acho que ele tá fazendo is the choice that all of us have. é a escolha que todos nós temos. This is us. Isso daqui é nós. We've got two options. E nós temos duas opções. I'll do it this way. Vou fazer dessa forma aqui. You can look in this direction Você pode olhar para essa direção or this direction, left ou or para right. essa direção, esquerda ou direita. And in this one you see Christ, E nessa direção você vê Cristo, and in this one e nessa aqui you see another person. você vê outra pessoa. So you have a choice. Então você tem uma escolha. What will happen if you look here? O que acontece se você olha para cá? Sure. Du siehst das Kreuz nicht, natürlich. In your thoughts, what will you think? If you Quais são os seus In den pensamentos quando você olha aqui para essa outra pessoa? that's what you're doing, Was denkst du? what will you think? O que você está pensando? And when you see the sins of the others, Wenn du die Quando Sünde você vê von o den pecado anderen dos outros, what will you think? siehst, was würdest o que du você denken? pensa? I'm good. Ich Eu sou bom. When you look at people, Wenn du Quando die você olha para as Sünde pessoas, betrachtest, you will always look good. dann você wirst sempre vai du parecer immer bom. gut aussehen. So the skill is to look to Jesus. Also das Ziel Então, ist, dass man auf a Jesus sua schaut. habilidade deveria ser olhar para Cristo. Bad. Und dann siehst du E aí immer você schlecht sempre vai aus. parecer The mal. clearer the views of the character of Christ, the more humble will be our views of self. A citação fala: quanto mais clara for a visão do caráter de Cristo, mais humilde será a nossa visão de si mesmo. Selbst sein. Our problem generally Unser Nosso Problem problema, geralmente, ganz allgemein is that we look at, I'll say it in a really horrible way, we look at weaklings. normalmente a gente olha, eu vou falar de uma forma horrível, é meio como fracotes, fracos. You know what a weakling is? When you're at school, you have these weaklings. Also diese Schwächen. Sabe quando você tá na escola e tem essas When pessoas you're a fracas, weakling, quando you're você always vê. gonna look better. Und wenn du dir E aí quando você olha pra essa pessoa fraca, você sempre vai parecer melhor. besser aus. And that's what we tend to do. Und dann neigen E é wir isso que a gente dazu. tende a fazer. Looking to your neighbor, Wenn du dir den nächsten Olhar para o seu vizinho, purpose. aus welchem Grund para machst du que das? propósito? Sie anzubeten und Gott besser zu verstehen? We have to be careful when we do what you're suggested. Wir müssen vorsichtig Temos que ter cuidados quando fazemos o que você acaba de sugerir. What line we're looking at. Welche Em Linie que wir linha a gente está olhando? Worshipping your neighbor, den Nächsten anzubeten Adorar o seu vizinho comparing yourself to them, ist nicht, dass man sich não é se selber comparar a ele, it's doing things for them Es ist, dass man é Sachen fazer tut, coisas para ele, that you would want them to do for you. die du möchtest, que dass você sie gostaria que ele fizesse para você. It's doing service for them, É fazer serviço para ele, not comparing yourself with them. und man vergleicht sich não nicht. se comparar com ele. That's a slightly different issue. Das ist ein Então é um anderes Thema. problema um pouco diferente. Aber früher Antigamente, Everyone has had a clear view of Christ. im Unterricht, als wir gesagt quando haben, falávamos que dass todo jeder mundo tinha uma ein clara visão de klares Cristo, Verständnis von Christus hat, You'd be looking at stories at people, dann würdest du dir Leute você estaria olhando para histórias e pessoas clear reflection of Jesus. die eine klare, que têm uma clara um reflexo de Cristo. zum Beispiel Melchizedek. Melchisedek. Por exemplo, Melquisedeque. Melchisedek The king of ist der König von Salem. É o rei. Melquisedeque é o rei de Jerusalem.
which is the King of Peace. Jerusalém, welches der que é o Rei König da der Paz. Frieden ist. When you look at him, Wenn du dich ihm Quando você olha para ele, you would see Christ. dann würdest du você vai ver Cristo. And you can go to other stories. und du kannst auch E você noch pode olhar outras histórias também. This is not everyday experience Das ist nicht Não é uma eine experiência diária. Erfahrung, when you and I look at one another. wenn ich Quando eu e você olhamos um wir para o uns outro. gegenseitig anschauen. When you start looking at people, Denn wenn du anfängst, dir Quando a gente Leute começa a olhar para as pessoas, see their faults. dann wirst du ihre você vê as suas culpas, suas faltas. I'm glad I'm not that bad. und dann würdest du sagen, Eu não, "Oh, você vai falar, eu não sou tão ruim assim. wer hat das denn gesagt?" E quem falou isso? Good. The Pharisee. Der Pharisäer hat das Os auch fariseus. So the Pharisee Um said verso bíblico. of the publican, gesagt. Der Pharisäer Os sagt fariseus falam dos republicanos. the tax collector. über den Zöllner, I'm glad I'm not like him. ich bin froh, dass Ainda ich bem nicht que eu não er sou bin. como eles. And we do that all the time. Und wir machen das E nós die fazemos ganze isso o Zeit. tempo todo. We're part of this movement. Wir sind Teil dieser Nós somos Bewegung. partes aqui desse movimento. There is legitimacy to say, Und es gibt E temos legitimação para falar. it's legal to say es this. ist, É legítimo, é legal falar que I'm glad I'm out of the Adventist system Ich bin froh, ich ainda bin bem, eu estou feliz que eu estou fora do sistema adventista, because it's corrupt. weil es korrupt ist. porque está corrupto. However, what do we say? Wie auch immer, was Porém, sagen o que a wir gente dann? fala? Jedoch, I'm glad I'm not like them. wir sagen, Eu ich estou bin feliz froh, que eu não sou igual Look eles. how bad they are. schau mal, wie schlecht Olha die quão sind. ruim eles são. It's really easy. Und das ist sehr E é einfach. muito fácil. This is why I said most of us are superficial Christians. Deswegen habe ich Por isso gesagt, que eu estou dass falando que a maioria de nós somos meisten cristãos superficiais. Exalt ourselves. Wir tun uns selber Nós nos Kraft exortamos, We're vegan. bringen, was somos veganos, erhöhen und wir sagen, wir sind vegan By depreciating others. und unterdrücken andere. Go- try- Yeah, try- herab- try- yeah, find yeah. the thing. By depreciating others because they don't eat like we do, they don't dress like we do. Wir tun andere e aí depreciamos as pessoas porque eles não se vestem, não comem como a gente. Essen wie wir. And instead of being grieved, Und anstelle davon, dass E ao invés de ficar upset traurig sind, triste, by their chateado indifference, von pela indiferença deles, you know the word gloat? Can we do deeper? Or can you do another? Gloat. Gloat. A-T, not T-E. No, take, delete. A-T. schadenfroh. Yes, no? Ja, okay. Yes. Instead of looking at them, we gloat. Also anstelle, dass em vez de a gente olhar para eles, a gente vai e se regozija, se alegra. wenn wir sagen, Porque a gente fala, Bibelvers, verso bíblico, Because like Luke 18:11, denn wie Lukas 18, Lucas we say, 8, glad we're 18, not 11. like those people, sagen wir, Ainda bem que eu não wir sou sind como nicht essas wie die pessoas, anderen Leute, those bad Adventists. diese schlechten Adventisten. esses adventistas maus. Lucas 18, 11. Also, You took Então, Isaiah 6, du hast uns Você jetzt está nos levando agora para Jesaja Isaías 6, and she says, und sie sagt, e like ela está Job, falando aqui, wie Hiob, Isaiah, e como Jó, Jesaja, Daniel, Isaías, David, Daniel, David and Davi und Paulus, Paul. e Paulo, 5 Menschen, We 5 are pessoas. proof that our comeliness is turned in us, is turned in us into corruption. haben wir É a citação, como Jó, Isaías, Daniel, Davi e Paulo, sentiremos que nossa beleza se transformou em nós em corrupção. Essa, So it's definitely como Isaiah. termina a citação. Das ist ganz klar Jesaja. Então, definitivamente temos Isaías. Wir müssen A gente teria que ver se é no capítulo 6. The last half, the last part of the last sentence. Der letzte Teil. A última parte aqui da última sentença, da última frase. What is comeliness? Was ist O que é corrupção? Não, o que é Armut? transformar?
Beleza. Sentiremos que nossa beleza se transformou. Quer saber o que é beleza? In English, virtue. Was heißt es? Tugend. Even more plain than that, if you're comely, Wenn you're beautiful. du bist schön. Seria que você é bonito. Es bedeutet Schönheit. Significa beleza, It can né? be of No inglês, body, já, no Es português. könnte der Körper Pode ser sein de um corpo mind. oder der ou Verstand. mente. Yeah, whatever it is, it's beautiful. Was auch immer es ist O schön. que, não importa o que seja, é bonito. Is this person perfect, like we said, compared to everyone else? Also ist diese Person Então essa pessoa é perfeita, como a gente já havia dito, comparado com todos os outros? Because they're comely, Ja, weil sie Sim, porque elas são belas. super handsome, Ele é bela. sehr, Super bonito, super good, sehr gut, super bom, blemish, keine Runzeln oder Fehler. and yet Und doch all of sem nenhum that pecado. E ainda assim, tudo isso into verwan- corruption, verwandelt sich se tornou em corrupção, ugliness. oder Verdorbenheit oder feiura. When? Wann? Quando? When you look at Christ, Wenn du dir Quando você olha para Cristo. that's the secret of success. das ist das E esse é o Geheimnis des segredo para o Erfolgs. sucesso. You have to only look to Jesus. Du musst dir nur Você tem que Jesus- somente olhar para Cristo. Closing. Wenn wir jetzt abschließen Fechando aqui, terminando. To Christ, in Schritte zu Jesus, Em Caminho a Cristo, really beautiful illustration. gibt weiter Ellen White sehr dá uma viele ilustração muito Beispiele. bonita. Now, my parable Also jetzt mein A minha Geist parábola was like this. war wie diese era essa hier. daqui, da pessoa olhando para Cristo e para os You outros. have to look in different directions. Du musst in Que você tem que olhar para as verschiedene diferentes Richtungen direções. You can see how that works. schauen. Also wir können Então a gente pode ver como isso aqui funciona. But the one that she gives in Steps to Christ aber das da Mas a que Ellen White dá em Caminho a Cristo zu Jesus is different. ist anders. é diferente. Stand here, Du stehst hier Você está em pé aqui. and where's the person? und wo ist die E Person? onde está a pessoa? In front of you, because you got to look at them. Vor dir, denn du bist Está na vor sua dir. frente, porque você está olhando para ele. Person, Hier ist die Person. Então aqui está a pessoa. Jesus. Und E onde wo está ist- Cristo? wo ist Jesus? Behind them. Atrás dele. So, Então, let me see if I can find the verse that will help us. deixa eu ver se eu consigo encontrar o Lass mich verso. schauen, ob ich diesen Vers finden kann, der uns helfen wird. Malachi. Malachi. Malaquias. Malachi. Sorry? Yeah, which chapter? Welches Kapitel? Excellent. Qual capítulo? Malachi, chapters 1 to 4. Malaquias, capítulo 1, 1 a 4. We're fourth generation people, so we'll go with 4. Also wir gehen jetzt mit der Como nós somos a quarta geração, eu vou pro verso 4. Jetzt sagst du mir den Vers. Aqui me fala o verso. Oh, you don't even have a chapter for We have. before? Oh, But I yeah. have it here. We have it here. We'll go with our German translation. Malachi 4, Kapitel 4. Yeah. Oh, yeah, you see that it has all these things. Ja. Chapter 3, verse 20. Oh, Na verdade é capítulo 3, chapter 3, verse 20. Also Kapitel 3. Capítulo 3. versículo 20. I'll give you in a second. Ich gebe es dir bald. Não, também. Vou te dar daqui um segundo, eu te dou. Also Malachi 4. É Malaquias 4, versículo 2. Malachi 4, we have it in our Bible, it's 3:20. Also es ist 3 Vers 20 im Deutschen. But unto you that fear my name, Euch aber, die Mas ihr para meinen vós, Namen os que fürchtet, temeis o meu nome, you're perfect, she's that good person, also du bist então você é perfekt, perfeito, você é uma boa pessoa, shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings. nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas. And you shall
go forth and grow up as calves of the storm. Und ihr werdet E herausgehen saireis e und saltareis como Kälber bezerros da We're estrebaria. looking at Son of Righteousness. Also wir schauen uns Então estamos olhando aqui para o sol da justiça. I presume it does this in German. denke, das macht es Eu auch presumo que também fala isso no alemão. I think it does. It's in the English it's S-U-N, and in German it's not, is it? Sonne der Gerechtigkeit. Is that No alemão não fala sol ou fala? Sun. is the sun? Ja. Oh, it is the sun. Good. Sim? Ah, então é o sol, So ok. this is the Son of Righteousness. Also das ist die Sonne Então aqui é der o sol da Gerechtigkeit. justiça. So we'll change this Wir ändern das Então nós jetzt vamos mudar isso to para, into the sun. in die para um sol. So now you see why this is so good. Jetzt siehst Agora du, você vai ver o dass es porquê so isso gut daqui é ist. tão bom. You look at the person, Du schaust dir die Você vai olhar para a Person an. pessoa what can you see? Und was kannst du e o jetzt que você consegue ver? Das Licht der Sonne. They look black. Sie schauen Eles schwarz parecem preto. Any detail. aus. Du kannst keine Você não consegue Details ver nenhum detalhe, Color keine Farbe. nenhuma cor. sees the form. Alles, was du einfach Tudo que você sehen kannst, consegue ist ver é die só a Form. forma. So this is correct in the way we discussed it. Also das ist Isso aqui richtig, está correto da forma como a gente discutiu, haben, The skill, aber die mas essa habilidade aqui Fähigkeit, when you look at the person, wenn du dir de die quando você olha a Person pessoa, to place them in front of the sun. ist, dass man sie vor ela die está Sonne stellt. colocada na frente do sol. Und was mögen E o wir que a gente Menschen gosta de fazer? Yes, we like doing this mögen A gente es, gosta dass de fazer Menschen isso daqui and looking at them. dass man sie in den e olhar para Schatten ele. stellt und uns sich I anschaut. think in the movies they say in full Technicolor. In der Nos filmes a gente fala que é em full HD, no super cor, com muita cor. Detail. du siehst all die Você consegue ver Details. todos os detalhes. Yes. So if we turn and look at people with Christ behind us, Also wenn man uns Então, quando a gente olha dann e vira para as pessoas com Cristo atrás de nós, the opposite of repentance, of course. welches que é o contrário de arrependimento, claro. Jesus hinter sich hat, dann ist das Gegenteil von Reue. Because repentance means turn from your wicked ways from the world to heaven. Denn Porque arrependimento é sair do mundo, se virar do mundo e olhar para o céu. von dem Bösen und sich zum Himmel hindreht. This is what superficial Christianity is. Das É ist, isso was que oberflächliche os cristãos superficiais são. We look at people, Wir Nós schauen olhamos uns para as Menschen an. pessoas. and when you look at them, in order to look at them, you have to turn your back to the sun. Sie E quando você olha para elas, você anzuschauen, acaba tendo que musst du dar as hinschauen. costas para o sol. You can't see them clearly. Sonst Ou kann senão man você não nicht conseguiria schauen. ver eles claramente. Doing that, Und indem E ao du fazer das isso, you lose all hope of salvation. você perde toda a esperança de salvação. You have your back to God. weil du deinen Rücken Você acaba zu Gott dando hast. costas para All Cristo. you can see is people's sin. Und E alles, tudo que você was du consegue sehen ver é o kannst, pecado das ist die Sünde pessoas. der Menschen. So when you spoke Então, quando você falou about the neighbor, etc., how does all that work? sobre os vizinhos e etc., e como tudo isso funciona, It's all about putting things in their correct place. é tudo sobre como colocar as pessoas e as coisas nos lugares corretos. Put everything in the right place and it all works properly. Quando você coloca tudo no lugar certo, tudo funciona de forma apropriada. If you did this Se você faz isso aqui, and you got all your perspective correct, e você tem todas as suas perspectivas corretas, people are going to love this. as pessoas vão amar isso daqui. You look at their head, Você olha aqui para a cabeça dele. there it is, Aqui está ele. because they're not very good people. Porque eles não são pessoas tão boas, eu botei essa carinha aqui. What will you see around them? O que você vê aqui em volta deles? A nice halo. Uma boa auréola. Was ist das? Ein Heiligenschein. So, as soon as you see that, Also, E aí, sobald quando du você das vê siehst, isso, you remember you can't see their face, porque lembra, você não consegue ver a face dele. it's all black. dann ist es Tá ja tudo alles preto. schwarz. You know that when you see something with a halo around it, Dann E aí weißt que você du, sabe que quando você vê uma pessoa com uma auréola em volta dela, it's dele, something that's holy. dann ist es deve etwas, ser das santo, heilig é ist. algo em santo. Do if it was holy. Und was würdest E aí o que você faz se ele for santo? es heilig ist? You would worship your neighbor. Du Você würdest vai deinen adorar Nächsten o seu vizinho. Let's pray. Lass uns beten. Vamos orar.
Heavenly Father, Querido Pai Celestial, help us to understand what it means nos ajude a, to worship people. nos ajude a entender o que significa adorar as pessoas. Help us to see beauty in them Nos ajude a ver a beleza neles and to be blind to their defects and their faults. e ser cego aos seus defeitos e faltas. For so long, Por tanto tempo, we have been superficial Christians. nós temos sido cristãos superficiais. Worse, E pior, we enter into that mindset entramos, day after day. entramos nessa forma de pensar dia após dia. We have an experience that goes up and comes down. Temos essa experiência que vai para cima e para baixo. Help us consistently to look at Christ. Nos ajude a constantemente olhar para Cristo. In His name. Em nome de Jesus. Amém.